Estamos iniciando mais um Movimento Influenciar, mais um podcast, mais um episódio do Movimento Influenciar. É minha alegria, minha satisfação em ter todos vocês conosco. Lembrando que estamos transmitindo pela Vida 96,5 e também pelo canal Movimento Influenciar no YouTube. Então visite lá. youtube.com/Movimento Influenciar. Ou se você entrar no YouTube, vai na lupinha, Movimento Influenciar, tudo junto, você já encontra aí a nossa transmissão, ok? Então você que está nos ouvindo pela Vida 96,5, vem pro YouTube para você ver aqui, não é nem ao vivo e a cores, né? Ou seja, em áudio, vídeo, alta resolução. Então vem pra cá. E aproveita também, se você puder, e nos siga aí no Instagram, instagram.com/Movimento Influenciar. Estaremos em todas as mídias sociais e o nosso desejo, obviamente, é te influenciar, é influenciar a nossa geração a viver aquilo que é verdade. Obviamente que dentro de um conceito, dentro de valores que nós vamos estar conduzindo aqui. E hoje comigo, eu já não sei quem que é o entrevistado, quem que é o entrevistador. Eu estou aqui com o pastor e professor e amigo. Eu diria que eu vou até tirar esses rótulos aí. É o meu amigo, Egnaldo Hélio. Satisfação tê-lo conosco. Satisfação, Cláudio, de estar aqui e estar dentro desse projeto, dessa visão, dentro desse movimento. Eu acho que ele veio bem a calhar tudo aquilo que tinha no meu coração, né? As pessoas precisam ouvir certas coisas. Nós vimos semana passada, né, o quanto que o discurso único tem começado a reinar, a dominar, e você não pode pensar o contrário, você não pode falar o contrário, você não pode praticar o contrário, e nós estamos vendo isso. E diante de todo esse fato, qual é o nosso papel? Nós temos que começar a influenciar com os nossos valores, com aquilo que nós já fomos influenciados, né? Eu queria dizer algo assim que eu estava pensando aqui. Pensando como eu sou, eu seria a última pessoa preocupada com isso, com essa questão de influenciar. Por quê? Porque o que eu amo fazer? Eu amo ficar quietinho num canto, lendo e estudando. É o que eu gosto de fazer. Só que aí, Cláudio, quando você começa a ver o que está acontecendo, quando você começa a aprender que não é aquilo, que aquilo é destrutivo, que aquilo já foi feito em outros lugares, aquilo já foi feito na história, trouxe destruição, trouxe mal, trouxe morte, que aquilo vai contra tudo aquilo que são os valores cristãos. Você começa a ficar assim, eu só vou ficar aprendendo isso e eu não vou fazer mais nada. O nosso público, assim, são pessoas que são pessoas que têm valores tão maravilhosos, abençoados, foram abençoados por Deus, tiveram mudanças de vidas, conheceram tantas coisas maravilhosas. Aí você vai guardar isso para você enquanto você está vendo o mundo ao seu redor sendo influenciado por tantas coisas ruins, né? Você não vai fazer nada. E a gente pensa assim, muitos dos que têm esses valores, ele também assim, ele está em cargos e posições e lugares estratégicos, lugares que ele pode influenciar de uma maneira como ele nem imagina. E aí ele vai guardar tudo isso para ele. Então é sobre isso, eu penso que é sobre isso. Hoje, mais do que nunca, eu vejo isso quando Jesus fala assim, vocês são o sal da terra. Né? Vocês são o sal da terra. O que ele quer dizer com isso? O sal, na época, não era só o sabor, era a conservação. Exato. Era para uma coisa não apodrecer. Além do tempero, ele conservar, né? Ele conservava. Então é mais ou menos assim, você tem que pegar a sua vida, tem que salgar o que está ao seu redor. Ela tem que conservar o que está ao seu redor. Você não pode perder esse sabor, porque é para isso que você está aqui. E logo em seguida ele já fala, ainda continua com outra metáfora, né? Você é a luz do mundo. Você não pega uma luz e esconde embaixo da cama. Você não pega a luz e coloca embaixo da mesa. Você coloca ela num lugar para aparecer para todo mundo, ou seja, para influenciar todo mundo. Ele usa aquela figura assim também. Você não esconde uma cidade que está edificada sobre um muro. Todo mundo tem que ver. Então, isso não é uma questão de exibição, isso não é uma questão de se amostrar, é uma questão de que nós temos valores, coisas preciosas que nós recebemos de Deus, e isso é para nós, onde nós estivermos, nós levarmos. Isso é o influenciar. Olha, e interessante, né? Você falou da lâmpada agora. A gente lá em casa, a gente tem o costume de dormir com a luz apagada, mas é assim, é breu do breu do breu, não pode aparecer uma luzinha. E aí, meu amigo, a televisão a gente teve que colocar uma fita. Pegou aquela fita, como é que chama ela? A fita isolante, que é preta, para isolar por quê? Porque uma luzinha pequenininha, ela incomoda. Uma luzinha pequenininha, ela faz a diferença. Então, se você imaginar um ambiente, ainda que você pegasse uma lâmpada, fala, não, eu vou colocar ela escondida, eu vou pôr ela debaixo da cama. Acende ela. Você vai ver que por baixo acende e mostra tudo. Então, acho que a luz do mundo é exatamente isso, né? Ou seja, ser luz aonde estivermos, né? Eu já lembrei outra metáfora. Porque o cego,
Aí tem os graus, né? Mas assim, o cego, se você acender e apagar a luz num lugar, ele sabe que a luz apagou, acendeu. Pode não estar vendo nada, mas ele sabe. Então a luz, mesmo para o cego, Olha que legal. ele consegue perceber. Ele tem a sensação de que, opa, algo mudou. Né? Algo mudou no ambiente, né? Mais ou então, menos eu diria que o movimento, e aí eu acho que essa é uma coisa muito legal para a gente começar a construir. Movimento, primeiro, que é o antônimo de algo que está parado, né? Ou seja, movimento é o que não está estático. Então, é um mover, é um movimento, é uma sequência de ações que vão levar outras pessoas a entenderem aquilo que nós estamos trazendo. E o que nós estamos trazendo não é com a intenção de simplesmente confrontar algum pensamento. É óbvio que, naturalmente, vamos confrontar, mas principalmente influenciar para que as pessoas abram os olhos, a mente e entendam o que está acontecendo. Porque, infelizmente, né, nós demos o exemplo em outro programa da questão do sapo, que o sapo, dentro de uma panela fervendo, ele simplesmente pularia. Mas quando você coloca ele numa água fria e coloca para ferver, ele não percebe e ele morre cozido. E é exatamente isso. A gente percebe que a nossa sociedade não percebeu o avanço da esquerda, não percebeu o avanço do marxismo e acabou, hoje em dia, a gente sendo dominado e a gente agora tendo que dar um grito de alerta, a gente tendo que dar um basta, porque, olha, não dá mais para avançar da forma que estão avançando. Faz sentido isso para você? Faz muito sentido. Eu estou lembrando aqui, eu fui fazer faculdade de História, e aí a coordenadora do curso, pessoal muito bacana, né? Mas ela já era a terceira geração de esquerdista com influência de Nova Era lá no meio, né? E aí eu lembro que ela, primeiro dia de aula, ela começa a falar mal de missionários, né? Na minha frente, eu praticamente moro dentro de uma missão, né? E aí uma das coisas que eu falei para ela, que eles contestam muito, é essa questão da cultura. Ah, o missionário chega lá e destrói a cultura da pessoa. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ela, vem cá, quando chegaram os cristãos aqui no Brasil, aqui era canibalismo. Era comum, canibalismo era cultura canibal, né? Você é a favor do canibalismo? Você acha que tinha que mudar isso? Não, tinha que mudar. Eu falei assim, quando os missionários chegaram lá na Índia tinha o sati. O sati, o que era? O marido morreu, pegavam a mulher e queimavam viva em cima do túmulo do marido. Muitas vezes voluntariamente, mas se ela também não quiser ser voluntária, é queimado do mesmo jeito. Foram os missionários que lutaram contra isso e influenciaram para que isso não acontecesse novamente. Então, eu dei esse exemplar, dei um terceiro exemplo. Você é a favor da circuncisão feminina? Quem não sabe vai procurar o que é isso, que é circuncisão feminina. Ele falou, não. Ela falou, não, também não sou a favor. Eu falei, então tem coisas que nós temos que influenciar para mudar. E houve influência cristã para mudar. Uhum. Né? Se mudou é porque alguém se indignou com aquilo, alguém se posicionou e alguém tomou atitude, reagiu naquilo ali, influenciou e as coisas mudaram. Muitas das coisas boas que nós vivemos hoje são resultado de cristãos que entendiam que eles deveriam influenciar. E vou falar mais uma coisa, a gente vai lendo, uma das coisas que não é falado nos livros de história. Eu aprendi, por exemplo, aprendi na escola o seguinte, por que acabou a escravidão? Aí a resposta, a escravidão acabou porque o escravo, ele não tinha dinheiro, ele não comprava, os capitalistas queriam pessoas com dinheiro para poder comprar, então eles deram a libertação dos escravos. Não foi nada disso. Você vai ler a história do movimento anti-escravagista, você vai ver os cristãos ali, vou dar um nome aqui, você pode pesquisar, William Wilberforce, você pode procurar o livro dele, aliás, o filme dele, Jornada pela Liberdade, você vai ver. Ou seja, houve se você vê, gente, uma luta mais bonita, sabe assim, uma luta que durou décadas para acabar com a escravidão. E às vezes uma luta de formiguinha, uma coisa difícil, não, mas nós vamos. Quando os efeitos vieram, a alegria deles assim era imensa, porque eles ficaram ali décadas lutando para acabar com a escravidão. Cristãos, eram cristãos declarados, cristãos professos, cristãos que lutaram. Ah, tinha cristão que tinha escravo? Tinha, eles lutavam contra os cristãos que tinham escravo porque eles estavam errados. Mas eles ousaram influenciar a sociedade. Vou até dizer um grupo que a gente ouve falar deles e não sabe nem quem é, que são os Quakers. Uhum. Os Quakers, aqueles da aveia, os Quakers, na verdade, eram um grupo cristão. E os Quakers já tinham muita experiência em lutar com causas assim, e eles lutaram, mas, sabe, é uma luta assim, linda demais contra a escravidão e conseguiram mudar isso. Então, a gente pensar, às vezes a gente toma uma atitude também, Cláudia, é um pouco de passividade. Ah, deixa aí, mas amanhã isso vai pesar sobre você. Então, se você não influenciar, você vai ser influenciado, não é isso? Não tem jeito, não tem jeito. Se você não influenciar, você vai ser influenciado. Então, o movimento influenciar, para que fique claro para quem está nos acompanhando, tanto pela rádio quanto pelo canal no YouTube, o movimento influenciar, ele é um movimento cristão,
não temos como negar a nossa origem, e que tem como foco influenciar pessoas com relação aos valores que nós cremos. Aos valores bíblicos, aos valores de reino, aos valores como comunidade, como família. Então, nós estamos bastante fincados nisso e querendo, obviamente, desejando que outras pessoas venham conosco neste movimento, né? É difícil fazer um movimento sozinho, mas eu creio que nós estamos hoje levando pessoas a entenderem o movimento e caminharem conosco. E hoje, Ignaldo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a influência da leitura. Eu sei que você, além de gostar muito de ler, você é um autor de livros, né? Temos aqui 2 das suas obras, mas já está com pelo menos 12 obras escritas, correto? Isso. Mas esses 2, inclusive, tem tudo a ver com o movimento. Então, fala um pouquinho para a gente sobre a necessidade, a importância da leitura. Eu tenho dito muito, inclusive isso dentro do meu contexto cristão. Até eu tenho feito palestras, seminários nas igrejas, tenho falado isso dentro do contexto cristão. Lá fora, digamos que a cultura anticristã, o mundo intelectual e acadêmico anticristão, ele se desenvolveu muito. O conhecimento aumentou em várias áreas. A produção intelectual aumentou. Eu falo assim que até o cumprimento daquilo que o anjo fala lá para o Daniel, né? O saber se multiplicará. Então nós vivemos nessa época que qualquer pessoa com um pouco de percepção, a gente que é mais maduro, a gente sabe quanto o conhecimento aumentou. Se nós, cristãos, não formos capazes de entender o que o outro está dizendo e mostrar para o outro que aquilo não é o caminho, que aquilo não é bom, que aquilo já foi tentado, que aquilo é uma distorção da realidade, nós vamos perder a batalha. Nós estamos vivendo uma guerra cultural hoje. E lembrando aqui, o Churchill, o famoso Churchill, né, que foi o cara que enfrentou o Hitler, ele disse assim, os impérios do futuro serão impérios ideológicos, serão impérios da mente. O que ele queria dizer com isso? Que não ia ser uma questão de limites geográficos, que não ia ser necessariamente uma questão de estados que estariam em guerras, mas sim ideias. E nós estamos vivendo justamente aquilo que ele falou. Agora, o que as pessoas precisam entender é que o cristianismo, a gente pensa em que a Bíblia é um livro que fala sobre como você chegar ao céu, né? É isso, mas é muito mais do que isso. A Bíblia é aquilo que a gente chama de uma cosmovisão, uma visão de mundo, de como o mundo funciona, de como as coisas são, de como é a realidade. Então, o que a gente tem? A gente tem hoje uma série de ideias que são irreais, que não são verdadeiras, que não são naturais, que não são comuns, são proclamados como se fosse verdade. Enquanto a cosmovisão bíblica é aquela que reflete de fato como a pessoa é. Vou dar aqui eu falo assim que tem algumas coisas que você lê na Bíblia, e isso aqui é para o mundo inteiro. Então eu me converti aos 15 anos, e eu lembro que eu li nas escrituras dizendo ali, o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Aí eu falei, isso aqui sou eu. Mas o Cláudio provavelmente leu e falou assim, aqui também sou eu. Exato. E quem está nos ouvindo também, isso aqui sou eu. E no mundo inteiro a gente percebe que o nosso desejo pelo bem, às vezes temos desejo pelo bem, não conseguimos fazer. E o que nós não queremos fazer de mal, a gente acaba fazendo. Desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. O que eu quero dizer com isso? Que a Bíblia ela revela a realidade. E nós precisamos conhecer porque ela tem toda uma cosmovisão completa. A Bíblia vai falar de família, a Bíblia vai falar de valores morais, a Bíblia vai falar de comércio, vai falar de governo, vai falar de todos os assuntos. De conduta em geral, de valores da vida humana, de tudo. Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que se nós pegássemos somente os 2 mandamentos deixados por Jesus, somente os 2, não precisa nem dos 10, dos 2. Que ele resumiu. Porque esses 2 ele resumiu. E estes 2 se tornassem o código de ética de qualquer empresa ou de qualquer país, não precisaríamos mais de lei nenhuma. Eu não vou nem sair de Jesus, já é maravilhoso. Eu só pegaria 2. Não matarás, não roubarás, não dará falso testemunho. Só isso aqui já revolucionaria o mundo. Porque se você pegar, por exemplo, no caso dos 2 testamentos, amarás a teu Deus sobre todas as coisas, tudo bem que esse você tem razão, porque tem muita gente que não vai crer em Deus. Mas se esquecer, se ficar só no segundo, então, amarás ao seu próximo como a ti mesmo. Se eu amo meu próximo, eu não vou cobiçar a mulher do próximo. Se eu amo meu próximo, eu não vou roubar. Porque a corrupção, eu prejudico o meu próximo. Se eu amo o meu próximo, eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou destruir. Então, quer dizer, somente este aí já seria um código de ética para toda e qualquer empresa. Mas agora você me lembrou aqui, tem um autor indiano, chama Vishal Mangalwadi, ele escreveu um livro chamado O Livro que Fez o Seu Mundo. Ele fala porque como ele está numa sociedade não ocidental, né, que é a Índia,
Ele vê a influência da Bíblia no Ocidente. E aí ele conta o seguinte caso, que ele foi na Holanda, acho que era na Holanda, e chegou na Holanda, tinha um lugar assim, que você... uma máquina que ordenha a vaca na hora, e você aperta lá o botãozinho, ordenha a vaca na hora, você toma o leite da vaca ali na hora. E aí, como é que é esses lugares? Tem uma caixinha, você vai lá, você pega o seu dinheiro, põe lá. Se você precisa de troco, você pega o troco que você quer dar, deixa o valor lá e pega o seu troco e vai embora. Aí ele falou assim, mas aqui não tem ninguém para controlar isso aqui? Eu falei, não. Então quer dizer que a pessoa vem aqui, ela mesmo põe o dinheiro e pega o dinheiro e tudo bem, não tem ninguém para controlar aqui. E se roubar, não, ninguém rouba não. Aí ele falou assim, isso aqui se for lá na Índia, eles roubam o dinheiro, a vaca, a máquina, o leite e levam embora, né? E aí ele contou o seguinte, esse amigo dele, não, aqui, ele falou assim, durante boa parte da história da Holanda, você aprendia os 10 mandamentos na escola. Você aprendia o não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, você aprendia na escola. Então, os valores bíblicos eram valores que você aprendia na escola. Eu tive uma aluna minha que era ateia declarada, né? E um dia ela disse assim, mas os países hoje que têm um nível social melhor de vida, são países que hoje a maioria tende ao ateísmo ou à irreligião. Eu falei, os países nórdicos da Europa, mas vai ver a história desses países. Todos eles tiveram forte influência do cristianismo. Por causa dessa influência, construíram nações verdadeiramente fortes, prósperas, por causa daqueles valores. Agora, eles tiraram, é o que muitos autores têm dito, né? Você tirou a alma do Ocidente. Qual é a alma do Ocidente? São os valores bíblicos, os valores cristãos, os valores que constituíram essa nação. Então você quer os benefícios que ela trouxe, mas você está fugindo dos valores que estão ali. E lá na frente, isso vai se mostrar muito terrível e muito ruim. Maravilha. Vamos aos livros. Você é autor de vários livros, né? Repito aí, pelo menos 10 livros aí. Esses dois, por que Dragão Vermelho e por que Marxismo Selvagem? Então vamos lá. Vou falar minha história com marxismo, né? Eu estava fazendo faculdade de jornalismo, isso na década de 90, então você já tinha, o Muro de Berlim caiu, a União Soviética já tinha sido desconstruída, então para mim aquilo já era algo morto. Mas eu ganhei um livro de presente, chamava, até vou lembrar, era Karl Marx, Vida e Pensamento. E eu li aquele livro, é um livro bastante denso, né, da editora Vozes, da história do Marx, do pensamento dele. Bom, gente, eu sou uma pessoa, sou da área da apologética cristã. Estou contando isso aqui para você entender que não é uma questão política, é uma questão de vida mesmo. Quando eu li aqui sobre o marxismo e entendi, eu falei, gente, isso aqui é uma religião. Isso aqui é uma religião com valores contrários ao cristianismo. Mas para mim, eu comecei a estudar aquilo como algo que não tinha mais nenhuma importância, né? Já foi coisa do passado. Só que eu comecei a notar que não. De repente, você olhava no Brasil, às vezes eu dou risada, claro, quando a pessoa fala assim, não, no Brasil não tem comunismo. Aí você tem 12 ou 13 partidos que declaradamente, às vezes alguns assumem até o nome, né? Partido Comunista do Brasil. É o PCdoB. É o PCdoB com foice e coisa. Aí e martelo. Aí você tem o PCB. Aí você tem o outro lá que é PSB. Aí você tem vários partidos que é socialista declarado, PSOL. Aí você tem e vai embora. Então, o Partido dos Trabalhadores, que todo mundo sabe, você vai dizer para mim que não tem, sabe, querer tapar, eu falo assim, que querer tapar o sol com a lente. Então, né? Mas até indo nesse ponto, então, vou aproveitar onde você entrou e a gente volta nos livros. Tá. Nessa questão dos partidos, por exemplo, o que eu ouço muita gente dizer, quando a gente fala assim, olha, tem que tomar cuidado, porque o comunismo vai entrar no Brasil, e a gente percebe que tem muita gente cega, que não quer enxergar o que está acontecendo, porque olha e fala, não, nunca teve comunismo no Brasil, nunca teve socialismo no Brasil. Então as pessoas colocam assim, não, peraí, nós tivemos aí 13 anos de governos de esquerda, declaradamente de esquerda, né? Ou seja, 8 anos de Lula e mais 4, 5, 6 anos mais ou menos de Dilma. Então, de 12 para 13 anos aí de PT. E não se implementou um comunismo como a gente vê na China, como a gente vê na Venezuela. Então, quando a gente fala isso, as pessoas acabam tendo uma visão de que não, vocês estão dentro de uma bolha. Isso não existe, o que vocês estão falando não existe. Mas não é uma falta de percepção de um caminho que está acontecendo? Ou seja, eles não teriam há 16 anos atrás, ou 20 anos atrás, né? Porque agora já temos um novo governo que está aí há quase 4 anos, mas eles não teriam entrado e na hora mudado a chave.
Porque se muda a chave, sofreriam muita oposição. Aí, agora, está se transformando tudo em algo muito natural, né? aí agora, então, aí onde entra, já vou falar o livro. Qual é o nome do livro? Marxismo Selvagem, um manifesto contra a ameaça do marxismo cultural. Que aí O que é o marxismo cultural? Então, Vamos lá. aí, digamos assim, é uma versão light do comunismo. Eu digo assim que hoje é vendido na embalagem do todinho, né? Docinho, não, é justiça social, não, é a defesa do mais fraco, não, A luta é a pelas inclusão, minorias. luta pelas minorias. Então ele tem hoje uma bandeira diferente, um caminho diferente, mas o destino é o mesmo. Aí é onde entra a minha história. Então eu começo a ver, inclusive dentro do próprio cristianismo, as pessoas se tornando amigáveis ao socialismo, comunismo. Então eu fiquei perdido naquilo que aconteceu. E aí, em começo de 2005, e eu acho que isso aqui é uma virada na história do Brasil, porque eles vão fazer o plebiscito do desarmamento, que parecia uma coisa muito óbvia do brasileiro ser a favor do desarmamento. Só que não aconteceu isso. 64% foram contra o desarmamento. Isso era, né, mais da metade, né? Embora uma boa parte ainda era a favor, mais da metade foi contra. Por quê? Porque as redes sociais começaram a mostrar o outro lado da questão. Desarmar para quê? Desarmar por quê? Eu mesmo, na época, né, eu lembro que eu escrevi um artigo e tinha um jornal policial na cidade, um amigo meu trabalhava lá, e o dono do jornal gostou tanto, não, isso aqui vai ser o editorial do jornal. E eu falava assim, é muito fácil você chegar pro cidadão de bem e mandar desarmar, mas o problema é o cara que está com má intenção, ele não vai entregar a arma dele e ainda vai ter uma pessoa desarmada. Mas a partir dali, muita gente começou a ficar com a orelha em pé. As redes sociais começaram a pôr as coisas, surge várias iniciativas, entre elas o jornal que eu li muito e depois comecei a escrever para eles, que foi o Mídia Sem Máscara, e eu comecei a ler, mas muito, Cláudio, comecei a ler muito. E a primeira matéria que eu escrevi sobre isso era mostrar a oposição que existe entre marxismo e cristianismo. Eu mandei para uma revista apologética na época que eu escrevia para eles, chamada Defesa da Fé, escrevi 10 anos para essa revista. E quando eles pegaram o artigo, eles demoraram para publicar, e eu falei, vocês não vão publicar? E o editor falou assim para mim, olha, a gente pode publicar, a gente não sabe quando, então a gente paga a matéria e fica. Eu falei, eu não quero que pague a matéria, eu quero que publique a matéria. Uhum. Ela falou, mas a gente não tem prazo. Eu falei, então me devolve. Porque depois eu publiquei de graça, porque não era minha intenção. O que eu queria era que os cristãos percebessem que aquilo não era algo bíblico. Mas a partir dali eu comecei a escrever, fazendo artigos, mandando para amigos, eles iam distribuindo, e a época que as redes sociais começam, né, a se desenvolver com grande intensidade. E um dia uma pessoa me liga lá de Goiânia, fala assim, eu li um artigo seu e eu queria que você viesse falar sobre isso aqui para mim, aqui em Goiânia. Eu fui para lá. E ali foi digamos assim, um divisor de águas. A partir dali, conheci outras pessoas que pensavam da mesma coisa, inclusive alguns estão com a gente no questão de opinião, lá o Cristóvão, né? Okay. Tá lá na questão de opinião. Então aquilo começou a fomentar. Isso eu fui juntando tudo. E em 2018... eu fui fazer um seminário grande, uma igreja grande lá em Goiânia, e na ocasião lancei o livro Marxismo Selvagem, um manifesto contra a ameaça do marxismo cultural, explicando já que na estratégia gramscista, né, o Antônio Gramsci foi o líder do Partido Comunista Italiano, e eu digo assim que ele foi um gênio. A gente olha assim os escritos dele, o cara foi um gênio. Do mal, mas foi um gênio. E uma frase muito famosa que se repete dele era a seguinte: não tomem quartéis, tomem escolas e redações de jornal. Como é que é? Não lutem com tanques, lutem contra ideias, né? Então, assim, essa foi a estratégia dele. Nossa, então, mas é uma estratégia fortíssima. Fortíssima. Aí ele tinha os três pilares. Uma era a questão da hegemonia, de você conquistar o domínio total do pensamento. Hegemonia, o que é? Quando um pensamento predomina. Nós vimos até a entrevista, né, nós vimos lá o podcast, né, com o professor Itamar, que é isso que aconteceu já na universidade. O controle está lá. Uhum. A segunda coisa que ele falava era a questão do intelectual orgânico. Então, assim, o intelectual não é um intelectual que é filósofo, que é pensador, que é escritor, não. É aquele camarada que ele é a classe falante.
Ele pode ser um professor, até pode ser uma professora do infantil, ele pode ser um revisor lá no jornal, ele pode ser a pessoa mais simples do mundo, ele pode ser o líder da comunidade de bairro dele. Mas ele é a pessoa que tem voz. Então, pegar essa pessoa e trazer ele para a causa. É o intelectual orgânico. E a terceira coisa era a ocupação dos espaços. Não é só... A gente pensa no espaço político, e eles são importantes em todas as instâncias, mas é o espaço geral. Então, se você tem um professor que ele tem uma mentalidade esquerdista em sala de aula, ele vai ensinar aquilo. Se você tem um professor que é cristão, ele vai ensinar aquilo. Então, o Gramsci ele já deu a estratégia todinha. Agora, a gente precisa entender o seguinte, que mesmo o Gramsci, ele sabe que chega num ponto, quando a sociedade estiver preparada, a maioria já está ali a favor desse tipo de pensamento, aí você pode impor sobre os demais. Ou seja, em algum momento, a violência vai acontecer, a luta vai acontecer. Então, digamos assim, hoje ele não vai proibir... E você vai ser aquele que é o rebelde, você é aquele que não aceita. Não, vamos pensar nas igrejas. Está todo mundo aceitando, por que você não aceita? Esses dias, até debatendo com um pastor lá na Rádio Vida, ele fala assim, não, falaram que o Lula ia fechar as igrejas, só que eles não vão fazer enquanto não tiver uma maioria que aceite isso, mas a coisa vai ser cada vez mais pressionada. É assim que funcionou em vários lugares. Não penso que foi do dia para a noite, é todo um processo. Agora, o processo foi mais longo, a gente já está... Vamos lembrar que as obras do Antônio Gramsci já estão no Brasil desde a década de 60. Muitas das ideias dele já estão aqui. E esse movimento a gente percebe nas artes, a gente percebe na mídia, a gente percebe do entretenimento, a gente percebe na escola, a gente percebe nas igrejas. Tem igrejas que elas já adotaram essa linha. Então, qual é a ideia? Dentro dessa... Por que o Gramsci tem essa ideia? Porque é justamente por isso. O cara, quando toma o poder e impõe, você tem um monte de gente revoltada. Na primeira oportunidade, ele vai tirar você de lá. Se você já doutrinou as pessoas, elas vão aceitar pacificamente e vão querer que você esteja lá. Então, inclusive, a estratégia do Gramsci era assim. A pessoa... Ele fala que é contra o comunismo e esse torna um instrumento dele. Aí eu quero assim até falar, por que esse livro chama Marxismo Selvagem? Eu pergunto sempre isso. Por causa de uma música da década, acho que 90, dos Titãs, chamada Capitalismo Selvagem. Capitalismo Selvagem. Aí, essa aí, opa. Aí eu digo assim, os camaradas ficaram ricos porque estavam no sistema capitalista, tinham liberdade para falar o que quisesse porque estavam no sistema capitalista, eram famosos porque estavam no sistema capitalista, mas estavam usando a arte dele, a capacidade dele para falar mal do capitalismo. Aí eu falo assim, eu queria ver eles cantarem Marxismo Selvagem lá em Cuba. Eu queria ver eles cantarem marxismo... desculpa. Eu queria ver eles cantar Marxismo Selvagem lá na Coreia do Norte, né? Eu queria ver eles cantar lá. Então, o Marxismo Selvagem, que na verdade, selvagem é o marxismo. O capitalismo, na verdade, dá liberdade mais para as pessoas, né? Não é da minha época, mas a música era Homem Primata, Capitalismo Selvagem. Não é isso aí? Sua avó devia falar isso para você. Isso na verdade, meu pai comentava, não é do meu tempo. Mas vamos lá. Então, você começou com Marxismo Selvagem, dentro dessa linha. E aí depois veio Dragão Vermelho. Qual é a diferença entre os dois livros? Dragão Vermelho, Marxismo à Luz da Bíblia. O que aconteceu? Esse livro foi lançado em 2018. E eu lembro até hoje, tem um amigo assim muito, muito influente. Você nunca vai ouvir falar dele, mas ele é uma pessoa altamente influente. Ele realmente usa o tempo dele para influenciar pessoas. O que ele faz na vida não tem nada a ver com isso, mas ele percebeu e ele influencia a pessoa. E tem uma influência, me influenciou bastante. E eu lembro que eu fiz o seminário de 6 horas e eu falo assim, ele é uma pessoa assim bem sui generis, e ele sentado lá e eu falei, não tá nem prestando atenção, né? Aí quando eu fui lá, eu perguntei assim para ele, você gostou? E ele falou assim, você tem que fazer um curso porque você tem muita coisa para dizer e todo espaço vai ser curto. Então você tem que ampliar isso aí. Foi o que ele falou. E eu percebi o quê? Que de fato era isso. O Marxismo Selvagem, ele é uma espécie de manifesto. Eu digo que aqui é o pregador falando e aqui é o professor. Porque aí as pessoas começam a ficar, não, mas como assim? As pessoas, claro, elas não sabem a diferença de marxismo, socialismo, comunismo, elas não sabem diferenciar muitas coisas. Por que é contra a Bíblia? Mas a Bíblia também não fala de ajudar o próximo, por que não é a mesma coisa? Por que não é igual? E aí, então, com o passar do tempo, eu vi que tinha essa necessidade. Então, o que é o Dragão Vermelho, Marxismo à Luz da Bíblia? Eu vou lá na raiz.
Eu vou lá na cosmovisão, eu vou ali nos pressupostos, nos valores e mostrar. Eu digo assim, eu falo muito isso, né? Não é que é como água e óleo que não se misturam. É como luz e trevas que se repelem. Eu falo assim que um cristão marxista, aí você pode discutir o que você quiser, mas um cristão marxista é um quadrado redondo, é um fogo frio, é uma luz escura. Porque ele está... É a mesma coisa que você falar assim, um cristão ateu. É a mesma coisa. Aliás, a gente não precisa nem ir longe, Cláudio. A base do pensamento de Marx, a base do pensamento dele era o ateísmo. Está escrito... Esses dias eu fui num programa, fui dar entrevista, até sobre esse livro, até sobre Marx Selvagem. E eu falei lá, o Marx disse que o comunismo começa com o ateísmo. Aí essa pessoa, não, você vê aquela fala um monte de coisa, onde é que está escrito isso? Aí eu dei para ele, onde está escrito isso? Está escrito aqui, o Marx falou. Como é que você pega uma religião, vamos falar, uma religião, começa com Deus, a base de tudo é Deus existe. E você vai querer aliar ela com um tipo de pensamento que parte da ideia de que Deus não existe. Então o Dragão Vermelho veio justamente para mostrar que o Marx ele via Deus de maneira diferente, o homem de maneira diferente, o mal de maneira diferente, a solução para esse mal de maneira diferente, que tudo é diferente, tudo é antagônico. É só você pegar a história. Eu falo assim, né? Aqui no Marx Selvagem eu já dou vários exemplos, várias citações, e eu falo assim, quem conhece um pouco da história, e aqui eu me converti na década de 80, a gente lia torturado por amor a Cristo, torturado por sua fé, contrabandista de Deus, e aí vai embora contra toda a esperança. E a gente sabia que o comunismo ele era declaradamente anticristão. E que ele matou, ele prendeu, ele torturou cristãos e líderes em toda a sua história. Derramou tanto sangue de cristão que você nem imagina ao longo da história. Eu nasci dentro dessa época ainda, quando ele estava lá. E aí até a sua pergunta inicial, né? As pessoas hoje elas, como assim? Por que é tão ruim? Porque hoje ele sabe que se ele vier fazendo isso ou ameaçando fazer isso, então vai assustar todo mundo. Opa. Então ele tem que vir sorrateiro, tem que vir devagarinho. Aí quando a gente pega uma fala hoje da pessoa dizendo assim, vou colocar padres e pastores no seu lugar, seu devido lugar, é que aí você então... Mas é aquilo assim, é bom que fale isso, para você entender o que está no pensamento dele, o que está dentro do coração dele, porque senão fica sempre essa coisa maquiada, né? Oferecendo algo que a gente conhece a história, a gente sabe a crueldade dentro da embalagem todinho, como se fosse uma coisa boa. E, infelizmente, a dor que a gente tem. Até uma pessoa comentou assim, que eu devo sentir uma dor muito grande no meu coração, e eu sinto, porque aí você vê esse monte de adolescentes e jovens indo para um sistema educacional onde eles não têm ainda discernimento, percepção para saber o que as coisas realmente são e têm a sua mente mudada. E aí muitos pais, quando se deparam com a transformação que a mente dos filhos receberam, já está demais. E qual é a conexão que o senhor vê entre o marxismo e a esquerda? E quando eu falo esquerda, estou falando obviamente de Brasil, pensando em PT, PSOL, PSB, partidos alinhados com essa visão de esquerda. Então vamos lá. O que a gente pode dizer é o seguinte, a gente fala da cosmovisão, dos pressupostos, né? Os pressupostos. Então o Marx, por isso que eu falei assim, isso aqui é uma religião, né? Uma fé. Então veja só, qual é a visão bíblica? E quando eu falo na visão bíblica, eu estou falando assim, da visão real. Qual é o problema do mundo? Qual que é o problema do mundo? Aí eu vou lembrar do Chesterton, né? Que foi um apologista inglês famoso. Os jornais queriam saber isso, mandou para um monte de gente, já perguntou assim, qual o problema do mundo? E o Chesterton respondeu, eu. Né? Eu. O ser humano é o problema do mundo. Qualquer sistema vai ter sempre seus problemas. Como que o Marx viu isso? Bom, qual é o problema que a gente vê? O homem pecou contra Deus, contra aquele que dá os valores morais do mundo. Isso trouxe toda essa consequência. O homem se tornou alienado de Deus e por isso fez e faz o mal que faz. Agora pensa em um sistema onde Deus não existe. Se Deus não existe, também não existe pecado, pelo menos no sentido bíblico. Uma transgressão de uma lei moral estabelecida previamente por Deus. Não existe isso no marxismo, né? Mas o marxista também ele vê que tem uma coisa errada com o mundo. Mas aí essa coisa errada
não é o homem. Essa coisa errada não é o relacionamento com Deus. Esta coisa errada que há com o mundo é o sistema através do qual o mundo funciona. Então, Que seria o capitalismo. que seria o capitalismo, que seria o sistema burguês. Então, o Marx ele cria mais ou menos um mundo assim, um mundo dividido entre os burgueses e os proletários. Quem é do proletário é do bem, quem é da burguesia é do mal. Só que aqui também, aí entra toda a questão histórica, que um pouquinho de discernimento você já vê. Se você for olhar, toda a esquerda é burguesa. Os pensadores é burguesa. Legal, eu acho legal a ideia. É. E aí vamos tentar, então, começar a conectar as coisas. Não, mas eu ainda não fiz a conexão principal. Tá. Qual é o grande mal do mundo? A propriedade privada. Alguém dizer, isso aqui é meu. Aham. Né? Esse é o problema. Eu ser dono de terras, eu trabalhar para adquirir mais terra, adquirir mais bem. Na visão esquerdista, que já começa antes de Marx, porque isso não começa com Marx, é como se fosse como é que a gente chama? O pecado original. O pecado, a queda aconteceu pela propriedade privada. Essa é a visão deles. A propriedade privada é o grande mal. Ok, mas se ela é propriedade privada, então eles entendem que a propriedade privada está na mão da burguesia. E aí é a luta entre a burguesia e o proletariado. Ok. E aí eu queria fazer essa conexão, você me disse se eu estou correto nela ou não. Nós ouvimos recentemente o candidato da esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, falando que a classe média, ela ostenta demais. E que isso não deveria acontecer, que deveria, ao invés de ter 1, 2, 3, 4 televisões, ter apenas 2. Esse discurso dele não acaba sendo um discurso que por trás fomenta exatamente essa ideia? Eu falo assim, é o marxismo puro. Ou seja, ele não está falando em nome de Marx, ele não está levantando a bandeira de Marx, mas o discurso de dizer isso já é para pegar aquele que só tem uma televisão e ele fala assim, caramba, esse cara tá certo. Porque eu só tenho uma televisão, por que o outro tem 10 televisões? Não, ele tem que dividir comigo. Ou aquele que não tem nenhuma, ele vai dizer, não, ele tem que dividir comigo. Ou seja, será que esse discurso, embora muitos caracterizaram como uma burrada eleitoral, ele ter dito, no fundo, ele não disse querendo conquistar essa classe, porque essa classe, nós estamos falando de classe D e E, socialmente falando, ela é a maioria da população. Na pirâmide, a classe A é menos, classe A, classe B, classe C, que é a classe média, e depois vem a classe D e E. Assim, com esse discurso, eu não levo. Eu não quero conquistar essa classe. Pode até acontecer isso. Mas o grande problema hoje, e aí onde entra o marxismo cultural, é o que aconteceu, Cláudio. Se você for ver bem, qual era o discurso do socialismo marxista de maneira geral? Aquele tem muito, e porque ele tem muito, você tem pouco. Então, ele pegou o que é seu. Que essa é o que está por trás. Se o camarada ele tem, é justamente porque ele tem que o outro não tem. É porque ele tem 3 televisão que o outro não tem nenhuma. É mais ou menos essa ideia que ele quer passar. Só que o que foi acontecendo ao longo do tempo? As previsões de Marx elas não se cumpriram. O que aconteceu com o proletariado? O proletariado se deu bem. Vamos pensar nos Estados Unidos. O proletariado trabalhava numa empresa, ele era o proletário, ele era o cara que ia para a fábrica, ele era o que apertava o parafuso, ele que era puxava o fio, mas ele ganhava um salário tão digno que ele era capaz de comprar o carro que ele estava construindo. Então, o que o proletariado, na verdade, quer? Qualquer pessoa quer? Ele quer ganhar o suficiente para ter o bem da vida, para cuidar da sua família, para poder ter a sua vida tranquila, fazer aquilo que ele quer. Esse desejo dele. Ele não quer revolucionar o mundo, salvar o mundo. E aí é onde os pensadores, que aí começam os que a gente chama dos pensadores do marxismo cultural. Eles começam a pensar, não vai dar para trabalhar com esse grupo. A gente vai ter que pegar outros grupos. Que grupos que eles vão pegar? Primeiro, estudante, porque você tem toda uma influência intelectual sobre ele. A partir daí, os grupos que antes eram desprezados. Aí você começa a jogar as questões raciais, aí você começa a jogar... Não vou nem falar questões de gênero, porque a palavra gênero já é uma distorção. A questão sexual, mulher contra o homem, já começa a mexer na questão até da prática sexual, homossexuais contra heterossexuais. Por quê? Porque uma das ideias do Marx, que ele diz assim, né, que a luta de classes é o motor da história. Aí eu digo assim, que não, a luta de classe é o motor do marxismo, ele precisa ter a briga. Então ele fica fomentando as brigas. Então você veja só, por que o tiro dele pode sair pela culatra? Pode ser que tenha essa pessoa que ainda vai, mesmo, eu tinha que ter mais, eu tenho mais porque eu tenho 2, por isso que eu não tenho nenhuma. Pode ter isso.
Mas hoje a maioria das pessoas já vivem no mercado livre e elas aprenderam o seguinte, que a liberdade econômica, ela é boa. Eu posso ter pouco e posso ter nascido com pouco, mas eu tenho plena liberdade. Mas eu tenho a possibilidade de ter muito. E o que a possibilidade de conquistar. E vamos falar a própria história do Lula. Não é essa a história dele? Ele também não veio do Nordeste para cá, com uma pessoa simples, não conquistou muita coisa. Então a história até vou falar assim, a coisa é tão profunda que você sabe que o próprio termo capitalismo, quem criou não foram os capitalistas. Quem criaram foram os socialistas que lutaram. Mas isso é fato. Eles são feras em rótulos. Em rótulos. Então, assim, na verdade, o que a gente tem é um mercado livre. Você tem a liberdade para negociar. E a proposta, ou seja, você tem a liberdade para trabalhar, para ganhar o que você deseja e usar isso como bem entende. O que o Lula está dizendo? Não, tem que acabar com essa liberdade. Você não pode mais ter essa liberdade para comprar o que você quer e ter o que você quer. Tem que ter um limite de compra. Aí começa... Não, gente, mas chega a ser um negócio absurdo. Você pensar em pleno século XXI, na estrutura que nós temos de país, você imaginar em alguém regular o que você compra ou você não compra. Mas isso e aí eu vou um pouco mais longe, Aguinaldo, a minha pergunta. Ele tem só uma televisão? Ele tem um só carro? Ou seja, acaba sendo um discurso farisaico. Não só isso, você sabe que tem um livro do Rodrigo Constantino que se chama A Esquerda Caviar. E se você for ver toda a história desse pessoal, eles sempre foram... Eles não eram nem classe média. Eles eram a média alta para lá. Ou seja, aquela pessoa que tem muito, criticando a classe média, só que está acima da classe média. Eu tenho um artigo que eu escrevi, chama-se O Mito do Lula Pobre. Eu não sei qual... Assim, eu fui procurar... E o mínimo que eu achei do patrimônio dele, 8 milhões. Né? Então, como é que... Mas é que foi vendendo produtos da Natura. Eu não vou nem discutir. Esse foi vendendo produtos da Natura. A gente olha assim, gente, é um discurso completamente... farisaico é a palavra descabido. É descabido. Tem um negócio do reloginho, não fala negócio do reloginho, não. Do reloginho dele de 50 mil. Mas fala assim, gente, como é que... Aí eu falo assim, cria-se mitos. Então dá a impressão, o Lula cria aquela... Eu vejo ele assim como uma figura de proa, porque ele foi operário, né? E não deve ter sido muito bom, porque você não tinha perdido o dedo. Mas assim, foi operário, então ele passa ainda aquela ideia, eu sou o operário, mas uma pessoa com 8 milhões, eu queria ser pobre com 10% disso, entendeu? Então ele não tem nada de pobre, não tem nada de proletário, não tem nada de classe média, ele está muito acima disso. Mas então você vê assim que é todo um discurso enganoso, toda uma série de discursos enganosos que foram aplicados. Aí você falou isso, eu lembro, quando comecei a ler isso, uma pessoa, tinha um tio dele morando na Venezuela, e ele falou que o Chaves começou com essa conversa. Por que você tem 2 geladeiras em casa? Então você tem que trazer uma aqui para o outro. Por que você tem que comprar 2 carros se não tem nenhuma? E começou com essa conversa aí. E resultado, hoje ninguém tem geladeira, não tem carro, não tem comida, não tem nada. Né? Então começa a criar... Mas você acredita que essa realidade ela pode acontecer no Brasil? Você acha que isso é algo realmente próximo? Olha, eu digo o seguinte, tudo é possível. Se a gente deixar, tudo é possível. Não aconteceu na Venezuela. País mais rico que não aconteceu lá. Então não precisamos, não estamos vendo... É o famoso não ir tão longe, né? Está aqui do lado, né? Não está vendo a Argentina aí? Não está indo lá? O Chile também não está indo pelo mesmo caminho. Então, é óbvio que isso é possível. Aí tem o outro lado. Mesmo que não consiga plenamente, quanto estrago não vai fazer? Quantos prejuízos não vão acontecer? Então, nós temos que começar a pensar nisso. Tem um dos capítulos aqui do Marxismo Selvagem que eu chamo de O Fantástico Mundo de Bob. Porque é isso mesmo, é o fantástico mundo de Bob. É uma ilusão que nunca vai se concretizar, mas isso é pregado nas escolas, ensinado nas escolas. E eu fico mais impressionado, por exemplo, eu leio, eu falo para você, eu leio a literatura deles, eu quero ver o que eles falaram. E um dos livros mais chocantes escrito é o ABC do Comunismo, escrito pelo Nikolai Bukharin. Porque o Bukharin, ele faz a defesa dele lá, ele era russo, faz a defesa dele lá, tudo bem. Ele faz a defesa dele, uma coisa de 80 anos atrás, então você olha assim, tá, ele pensava isso, achava que era ilusão. Só que você vai ver o prefácio é do primeiro secretário do PCdoB, sancionando tudo aquilo, confirmando tudo aquilo, inclusive dizendo assim, a gente só não conseguiu ainda fazer isso porque isso tem que acontecer no mundo inteiro, a gente tem que calar a burguesia no mundo inteiro, tá lá. As mesmas ideias continuam lá.
Então, como isso não pode acontecer? Claro, se eu reagir, se eu influenciar com boas influências, não vai acontecer. Mas se eu ficar passivo, deixando a coisa... Fala a verdade. Eu vou até ser cuidadoso, porque a gente tem que ser cuidadoso. Você parou para imaginar que hoje tem certas coisas que você não pode falar, que você corre o risco de ser criminalizado e preso? Sem dúvida. Você imaginava isso? Não. E tá todo mundo com medo, então aí você fala assim, isso pode vir a acontecer. Gente, tem coisa que já está acontecendo. Tem coisa que já é realidade. Outro período que eu gosto de assim, estudar muito é o período nazista. Qualquer pessoa, inclusive os esquerdistas, eles olham para o nazismo e isso é coisa de louco. Ué, e não conseguiu levar uma nação inteira, nações inteiras, a se dobrar perante aquilo. Então, com as pessoas certas, pode. Aqui, se a gente for falar de livro, a gente vai falar muito, que eu amo mesmo ler. Tinha um livro que eu ouvia falar muito, que chama-se Ponerologia, Psicopatas no Poder. Né? Foi escrito por um professor polonês chamado Andrzej Lobachevsky. Ele viveu no período comunista, aliás, no período nazista lá na Polônia, domínio nazista na Polônia, e depois que sai o nazista, eles caem no domínio comunista. E ele, como alguém da universidade, ele vê como é que eles exercem o poder dele, como é que eles conseguem dominar a sociedade. E uma das coisas que ele coloca é isso. Eles são pessoas diferentes, aí ele vai falar, a linguagem é técnica, às vezes é meio difícil, né, da gente captar, mas a ideia é que são pessoas de algum grau de psicopatia, ou seja, eles não têm essa empatia com as pessoas, não têm a noção de culpa, não têm a noção de arrependimento, tem nada disso. E eles tomam o poder e eles vão influenciando as pessoas, como se uma pedra que você lança na água, ele vai influenciando. Você lê o livro ali, você vê um pouco da história do que acontece no Brasil. Porque realmente é o caminho ali onde as coisas vão. É um absurdo hoje pessoas de bem com essa influência. Olha, escandaloso, vou dar aqui um exemplo, né? Escandaloso. Esse tipo de pensamento, ele diz o seguinte, se alguém está no crime, a culpa não é dele. A culpa é da sociedade. A culpa é do sistema capitalista. Então, a culpa é do sistema capitalista. Então, inclusive, eu vi recentemente, saiu essa semana, inclusive, de uma operação que teve que pegaram drogas. A polícia ela entra e pega drogas dentro de manga. E o juiz vai lá e cancela o processo, cancela a apreensão, dizendo o seguinte: não teve o... Esse aqui é o mandado. O mandado, ó, faltou o mandado. Caramba, foi prisão em flagrante. Não, mas se não tem o mandado, anula tudo. Caramba, é droga. Tinha droga lá. Mas o juiz acabou liberando todo mundo. Não, eu ia contar uma que é mais simples. Mas a gente, para onde está... Até eu faço um programa chamado Central Antimarxismo. Que, aliás, deixa eu aproveitar. Inaugura em breve no canal do Movimento Influenciar Central do Marxismo. Se Deus quiser, vamos estar lá. E a nossa frase é: as ideias têm consequências. Aí a história é a seguinte: o menino está na sala de aula e o professor, que hoje é um doutrinador, está doutrinando contra o quê? Contra a questão do desarmamento. Que, aliás, o Lula também já falou que vai fazer o pessoal que se armou devolver as armas. E aí o menino então fala para o professor: mas professor, aquele pai de família, o homem de bem, ele não pode ter uma arma para defender a sua família? E aí o professor questiona assim: o que é o homem de bem, a pessoa de bem? Não, ele falou assim: não, aquela pessoa que tem a família. Ele falou: não, mas o bandido também tem família. Está gravado isso aí. Aí ele fala assim: não, mas eu falo assim, o trabalhador. Eu falei: não, mas o bandido também está trabalhando. Me diga uma coisa. Você imaginou que um dia um professor em uma sala de aula estaria comparando um assaltante que entra armado em uma casa e rouba todos os bens de uma pessoa, dizendo que ele é igual àquela pessoa que trabalha honestamente, que não é luta? Igual, Aguinaldo. Na realidade, ele é melhor. Ele é melhor. Porque, na realidade, a pessoa que está no trabalho, ela não está correndo risco nenhum. Agora, olha o bandido, ele está correndo risco de vida. Ele está colocando a sua vida em risco na hora que ele vai assaltar alguém. Então, ele é mais importante. Ou seja, é uma inversão de valores. É uma inversão de valores violenta o que nós estamos vivendo. Quer ver o pior? Esse dia a minha nora hoje me mandou uns vídeos que lá nos Estados Unidos é uma lei que você pode roubar até $950
E isso é só uma infração. Você não vai ser preso, você não pode abrir BO com isso aí. É só infração. Ah, mas essa lei acho que ela foi proposta no Brasil também. Já né? foi uma parecida deputada no do PT. Brasil. E eu tava vendo. Não, mas ela já pegou na Califórnia. Ela tá mostrando um cara que entra numa loja. Gente, $950 lá é 5 mil no Brasil. O cara entra na loja e simplesmente pega e vai embora. Porque quem vai fazer? Aí eu olho assim, isso é loucura. E onde está a raiz disso? Aí, gente, a raiz está aqui, ó. Marxismo, aquilo que Marx pensou. Isso foi desenvolvendo e está nessa. Agora, não, nós já estamos indo quase para o finalzinho já. Ou melhor, já estamos no finalzinho. Você acha que isso tem solução? Ou que, no mínimo, nós precisamos reagir, nós precisamos nos posicionar com relação a tudo que está acontecendo? Eu vou dar das viajadas aqui, como eu leio muito, né? Tem um livro que eu li na década de 90 que era famoso, era um outro tema bem diferente. Mas eram os dois anjos conversando e um anjo pergunta assim para o outro. Começa a batalha espiritual, tá? E um anjo pergunta assim para o outro. Venceremos? Aí pergunta para o anjo. Aí o outro anjo responde. Lutaremos, né? Então, assim, é óbvio que a gente não sabe o amanhã. Mas uma coisa nós sabemos. A Bíblia nos chama para lutar, né? Aqui no Marxismo Selvagem tem um dos textos que eu mais gosto, é Estamos em Guerra. E aí eu uso uma frase de um autor chamado Peter Crift, que ele fala assim, se dois lados estão em guerra e só um sabe que está, quem você acha que vai ganhar? Então a nossa ideia no movimento Influenciar é mostrar para as pessoas que existem influências ruins na sociedade, muito ruins, muito destruidoras, e que eles estão influenciando nas universidades, nas escolas, em todo lugar. Sem recuar. Sem recuar. E que nós temos que influenciar, que nós temos que realmente dar um impulso. Nós já temos com que influenciar. Nós já temos a verdade, as ideias, nós já temos coisas muito boas. Então, todo o nosso ideia aqui no Movimento Influenciar é justamente esse. Que as pessoas despertem, as pessoas começar a despertar, a ver a situação, começar a se indignar, começar a tomar posição. Não, é isso mesmo, eu penso assim. Essa forma que eu penso dessa maneira. E começar de maneira inteligente, de maneira sábia, começar a influenciar todos que estiverem ao seu redor. Eu escutei hoje lá escutei no dia lá no programa no Questão de Opinião, o vereador Gilberto contando, eu achei tão lindo aquilo, que vê a menina na igreja e fala para ele, começa a defender as ideias da esquerda, e ele fala, mas você tá vendo que tá defendendo isso aqui? Ah, eu não sabia não. Então se você estiver desse lado. Aí ela falou, então eu já vou mudar, jamais vou entrar nisso. Ou seja, às vezes com um pouco de coisa que você mostra ali para a pessoa, ela já vai entender e vai na frente. A gente não pode se calar. Porque se a gente se calar, se nós nos calarmos, nós ficaremos calados para sempre. Olha, então aproveitando aqui o finalzinho do nosso episódio de hoje, lembrar a todos vocês que nós vamos colocar inúmeros conteúdos. Então, este podcast é apenas a ponta do iceberg, né? Ou seja, estamos apenas começando com conteúdos para te levar a entender o que está acontecendo e qual é o nosso movimento com relação a isso. O programa Central de Antimarxismo começa em breve, nós estamos só acertando detalhes de horário, dia, mas será disponibilizado também no canal. Então fica o convite para você seguir o canal. Então entre aí no Instagram, siga o canal, porque todas as informações do movimento estarão lá. Siga o canal no YouTube. Então lá no YouTube, se inscreva no canal, clica no sininho, clica no joinha e compartilha para outras pessoas para que também nos sigam. Quanto mais pessoas seguindo, mais pessoas nós vamos influenciar. Então faça o seu papel, influencie pessoas para que nós possamos alcançar uma sociedade mais equilibrada do que nós estamos vendo por aí hoje. Hoje está num processo de nos calar e nós precisamos nos posicionar. Nós não podemos aceitar calado e simplesmente ali na frente nos lamentarmos, não temos a oportunidade nem de exercermos a nossa fé, como é um projeto no Rio de Janeiro, por exemplo, que fala sobre a questão da religião, assédio religioso. Ou seja, lá já tem um projeto tramitando na Assembleia Legislativa para assédio religioso. Você não vai poder mais pregar o evangelho a não ser dentro das quatro paredes da igreja. Evangelismo de forma alguma, porque isso é constrangedor, segundo o próprio projeto. Então nós precisamos estar atentos e influenciar. Ignaldo, satisfação, as suas últimas palavras. Eu posso divulgar redes aqui? Vamos lá. Então, além da Rádio Vida, que você vai me encontrar na Rádio Vida lá, terça-feira ao meio-dia, no Questão de Opinião e no Movimento Influenciar, você pode ter bastante conteúdo no meu canal, Missão Atenas. E se você quiser adquirir os livros, você vai procurar lojamissãoatenas.com.br. lojamissãoatenas.com.br. O canal é Missão Atenas, sem H. E lá você vai ter bastante conteúdo, porque a gente tem muita coisa para aprender, muita coisa para conhecer, para a gente poder fazer uma boa batalha e influenciar as pessoas de uma maneira boa
e divina, né? Divina. Maravilha. Deus abençoe então, professor Aguinaldo. Ó, me segue também, Cláudio Apolinário, no Instagram, tá bom? Tô lá com vocês também. Deus abençoe e até o próximo Movimento Influenciar.